Boa noite, senhora, boa noite, senhor. Hoje, todo mundo está falando, desde o caboclo mais parecido com o mato e com a grama, desde aquele que a gente não pode nem dizer o nome aqui hora dessa, está falando de meio ambiente. Porque inventaram que hoje é o dia do meio ambiente, dia mundial, estadual, municipal, como se o meio ambiente estivesse sob o controle do marketing, da propaganda, como se o meio ambiente estivesse ao controle do que quer que seja. O meio ambiente é como o tempo, é como o espaço, é como a poesia, é como o ser, como a existência. O senhor ou a senhora sabe explicar por que os senhores são? Por que a senhora é? Por que nós existimos? Os senhores sabem o tamanho do planeta Terra em relação ao planeta Júpiter? Em relação ao Sol? Em relação a uma estrela chamada WY Canis Majoris? Se a gente for colocar o nosso planeta perto dessa estrela, é como se fosse a 10ª parte de um grãozinho de areia. Tudo isso é o meio ambiente. Então eu digo para a senhora e para o senhor, o meio ambiente é Deus. Não existe o dia dele. Nós e tudo que existe é que somos dele. E temos o desrespeitado tanto que cada dia mais se aproxima o momento de pagarmos muito caro por isso. Nós não queremos sair às ruas usando máscara para poder respirar. Nós não queremos nossos filhos nascendo com defeitos físicos por conta de agrotóxicos ou de remédios mal preparados, por conta de radiação. Nós precisamos aprender a respeitar o meio ambiente. Dito isso, que vem do meu coração para o coração de vocês, vamos falar de política. De uma política que diz respeito a todos nós que já estudamos, que estamos estudando, que pretendemos estudar. Desde aqueles que estão lá na pré-escola, àqueles que estão se formando porque depois tem que estudar mais. Hoje recebemos o segundo convidado, que é candidato a reitor da UFMA, professor Madeira. Seja muito bem-vindo aos analistas. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande. Quero começar parabenizando aqui a Guará por essa iniciativa. Você começou a dizer realmente, a universidade é muito importante, a educação é muito importante e a universidade é fundamental na sociedade. Então, essa consulta prévia, que na verdade é o processo que vai acontecer, ela é importante também que a sociedade acompanhe, porque dependendo de quem seja o reitor, a universidade pode ter um ou outro caminho de interação com a sociedade. Então, acho que é interessante que as pessoas percebam que realmente tem interesse, então tem tudo a ver agora a consultar, fazer realmente essas entrevistas com os candidatos. Então, agradeço e parabenizo a TV Guará. Natanael, suas palavras sobre o meio ambiente antes de entrarmos aqui nos nossos assuntos referentes à UFMA. Essencial, Geraldo. Acho que uma palavra, né, que sintetiza para mim é meio ambiente é essencial para a vida, né? E temos aqui cuidar, preservar, né? Não só o meio ambiente, mas a nossa vida também.
Mas falando também vida acadêmica, Isso. essa parte ali de um complemento educacional para o cidadão, que é a universidade ali, está sob ameaça, né? Uma ameaça ideológica, né, professor? E a gente sabe que a canetada final é do presidente. Isso. Né? E como é que você espera ali, primeiro assim, superar, né, o nome do ex-reitor Natalino Salgado, que fez uma grande gestão, avançou muito na questão de estrutura da UFMA, né? É muito bem avaliado pela classe docente. Como é que você espera superar tudo isso e ainda chegar lá em cima, ter a caneta do homem que é contra, parece que toda coisa, filosofia de esquerda nesse país? Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Educação, eu diria que é praticamente até uma política de governo, eles não valorizam a universidade pública, né? Esse corte que nós tivemos até agora, que o governo está chamando aí eufemisticamente de contingenciamento, na verdade são cortes de recursos, eu queria até abrir logo um parênteses em relação a isso. O governo faz um discurso que às vezes confunde, dizendo que houve um contingenciamento de verbas não obrigatórias. Na verdade, isso é uma falácia. Na verdade, o que houve esse contingenciamento, que é um corte aí temporário, que pode ser revisto, mas que não tem nenhuma indicação que vai ser revisto, na verdade são de verbas essenciais de manutenção da universidade. O governo não cortou o nosso salário, porque por enquanto não pode. Mas as verbas que estão cortadas por enquanto, é a verba que vai pagar a água, é a verba que vai pagar a energia, é a verba que vai pagar o serviço de segurança, o serviço de limpeza. Então é isso que está acontecendo. Então nós tivemos um corte na UFMA de mais de 30%, e como a própria administração superior está admitindo, se esse corte permanecer, nós corremos o risco da nossa universidade não funcionar no segundo semestre, tanto assim aqui como nos campos do interior. Então é uma situação muito séria. Além disso, tem a situação que você mencionou, que é o ataque do governo à liberdade de cátedra. O governo começou a atacar, já desde o início, algumas áreas, né, que são áreas que colocam mais alguns debates políticos. Então, as áreas da economia, né, a economia política, principalmente da sociologia, da filosofia, que são áreas que discutem essas questões, o governo tem, na verdade, tratado de uma maneira bastante dura, inclusive tentando desestimular e tentando fazer com que a sociedade se volte contra esses setores, supostamente para valorizar uma área mais técnica. Então, acho que a gente tem que ter coragem, e aí acho que esse é um diferencial da minha candidatura em relação às outras candidaturas, de denunciar também essa forma como o governo tem tratado as universidades. Porque as universidades têm sido atacadas, na verdade, de alguns governos, não é o primeiro que ataca, agora esse é um ataque que ele pode realmente destruir a universidade pública. Por isso, aliás, que o nosso slogan de campanha, ele fugiu um pouco desse, talvez, mais senso comum, dessa coisa mais banal, de UFMA, eu amo a UFMA, essas coisas assim, meio melosas, que nem sempre são verdadeiras. E o nosso eixo é exatamente universidade 100% pública, nenhum direito a menos. Porque a gente pensa que a instituição universidade está em perigo nesse momento. Então a gente tem que defender a instituição universidade, a UFMA, dentro desse contexto. E a história dos direitos a menos, que a gente coloca também dentro do slogan, é porque nós temos perdido direitos. Os trabalhadores têm perdido direitos, os professores têm perdido direitos, e a gente tem que estar ligado a essa questão. Um reitor, ele não pode estar pousando de neutro, fazer de conta que não tem nada a ver. Sobre essa questão mais específica em relação à gestão do professor Natalino, na verdade, eu não vou, evidentemente, entrar aqui em detalhes sobre a gestão dele. Eu estou na universidade desde 1990, contando meu tempo de estudante. Eu fui estudante, como estudante eu fui do Centro Acadêmico de Economia, fui técnico administrativo, participei também do movimento sindical na base do Sintema, participo do movimento docente, fui presidente da Pruma, né? Então eu estou na universidade desde 1990 e conheço, acho que relativamente bem a nossa universidade. Conheço por dentro, já fui chefe do departamento de economia, fui coordenador de curso de ciências econômicas, estou na coordenação agora de um mestrado. Então eu posso dizer que aqui na nossa universidade nós temos uma estrutura que vem se mantendo praticamente desde a sua fundação, que é uma estrutura que eu costumo dizer que tem alguns traços que nós podemos chamar de patrimonialistas, que é um conceito que nem muitos entendem, mas é que diz basicamente o seguinte, que algumas relações, às vezes, misturam o público e o privado. Então, isso tem caracterizado a nossa universidade. Tem algumas relações que têm levado, inclusive, com que algumas gestões passadas, inclusive a do professor Natalino, seja objeto de investigações. Hoje, por exemplo, não sei exatamente quem tomou a iniciativa, não fui eu, mas está rolando pelas redes sociais um relatório da CGU dando conta de que existem irregularidades no período 2010 e 2015. Eu não li, meus assessores estão lendo
esse documento, mas na verdade foi uma gestão controversa. Eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação, mas não é algo generalizado. Mas o que a gente entende, principalmente no caso do meu campo, eu e as pessoas que estão com a minha candidatura, é que a gente tem que ter uma outra estrutura de poder. Que nós temos aqui, assim como no Maranhão, nós tínhamos há algum tempo uma estrutura que nós poderíamos chamar de uma oligarquia, né? Nós entendemos que na Universidade Federal do Maranhão nós temos também, basicamente, o mesmo grupo de poder que tem que acabar. Então a nossa candidatura é uma candidatura que se coloca como alternativa, não apenas ao candidato natalino, mas também a essa estrutura que a gente pensa que é uma estrutura que está... tem uma permanência, tem uma continuidade há bastante tempo. Essas estruturas de poder, né, assim como na política, ela tem um modus operandi, né, assim como tem na universidade também. A gente sabe disso, acredita nisso. Mas como o senhor bem falou, né, professor de economia, né, de ciências econômicas, a gente falando um pouco dessa relação com o governo federal, e até porque está diretamente ligado ali à gestão da UFMA, né? A economia sempre andou muito próxima ali da sociologia, o estudo de geopolítica das nações está justamente ligado a isso, ao comércio exterior, à política internacional. E a gente vê, né, o governo que se instalou aí totalmente ideológico, né, com ideologia até de extrema direita, né, querer separar isso, separar a filosofia, diminuir forças, ver, né, e capitaneando isso em duas frentes ali do governo, uma no eixo jurídico lá com o ex-juiz Sérgio Moro e com o ministro Paulo Guedes, que é da Escola de Economia de Chicago, que é um modelo de economia bem mais capitalista. Como é que você enxerga essa situação ideológica para o país e esse momento econômico baseado também nessa crise da educação que se instala? Pois é, eu posso falar também, não só como candidato, mas como economista, eu diria que é um equívoco muito grande pensar em fazer políticas neoliberais nesse contexto. Essas políticas do governo são políticas que realmente não têm perspectiva de levar a economia a crescer, novamente ter um mínimo de crescimento. Porque as pessoas estão endividadas, hoje, por exemplo, no Brasil, a maior parte das famílias estão endividadas. Então, quando se recebe algum dinheiro, algum extra, 13º, qualquer coisa, você vai tentar pagar a dívida. As empresas estão endividadas, as taxas de juros são muito altas, principalmente para o consumidor. Né? No Brasil, nós temos um sistema de agiotagem, que os bancos praticam no Brasil, os cartões de crédito, é um sistema de agiotagem, uma agiotagem que é aceita pelo governo. Então, se não resolver o endividamento das famílias, se não resolver o endividamento das empresas, não tem como a economia decolar. Então, a economia brasileira, e aí o Paulo Guedes, ele tem uma relação com isso, é uma economia que ela privilegia os banqueiros, privilegia o sistema financeiro. Então, nós temos que inverter isso. Então, essas ideias liberais, elas já eram frágeis, né, em outros momentos, mas nesse momento é muito mais difícil elas decolarem. O que a gente pensa que tem que, na verdade, fazer seria uma intervenção do Estado, não necessariamente uma intervenção ao estilo keynesiano, mas numa situação como essa, a gente quer recuperar a economia, não é menos Estado, teria que ter Estado fazendo obras públicas, fazendo políticas que pudessem desendividar as famílias. Por exemplo, o Estado deveria, na verdade, se envolver nessa questão, é uma questão que deveria fazer com que as pessoas pudessem voltar a consumir, as empresas pudessem voltar a funcionar. E também, no caso dos serviços públicos, eles cumprem um papel muito importante, porque os serviços públicos eles demandam, eles compram serviço, compram muitos produtos, e hoje as universidades estão amarradas praticamente. No caso da UFAM, por exemplo, tiveram cortes bastante grandes, né, esse ano, serviço de segurança, serviço de limpeza, e agora você imagina isso. Para todo o serviço público em todo o Brasil, houve uma redução dessas compras por parte do serviço público. Então, o que o governo está fazendo é exatamente uma antipolítica. Se o governo pensa em favorecer o crescimento, em vez dessa política suicida, né, independente do viés ideológico, uma política suicida, o governo deveria estimular o serviço público, estimular investimentos que pudessem alavancar a economia. O governo Lula, só antes de terminar, o governo Lula fez algo muito parecido a isso quando estimulou Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família. Ele aqueceu a economia nas camadas mais populares, né? E isso gerou mais emprego e renda e movimentou tudo isso. Mas também a gente sabe onde parou, né? Houve ali uma falsa impressão de crescimento econômico durante um tempo em que o mundo inteiro ali tinha, né, como é que é, Geraldo, o ufanismo ali, aquela coisa de o mundo vivia um momento econômico diferente, de prosperidade, e o Brasil ali pegou carona nesse momento. E quando realmente ali a coisa apertou no mundo inteiro, né, o Brasil ali degringolou. Você acha ali que esse modelo ainda é correto ou precisa de ajuste?
Pois é, o governo Lula estava em outro momento histórico, foi um momento que já não estava no governo de Dilma. Então, eu acho que a gente tem que pensar exatamente os momentos que a gente tem, o que pode fazer na economia. Então, foi possível naquele momento e alavancou, mas também com muitos equívocos. Agora, o que eu estou dizendo é que, nesse momento, essa política liberal de reduzir gastos é uma política suicida, tão equivocada como aquela, em outro extremo, mas, na verdade, também é equivocada. Aquela gastou de forma irresponsável e gastou, inclusive, levando pessoas também a se endividarem. Levando pessoas a se endividarem através de sistema de crédito que num primeiro momento aparentemente deu certo, mas endividou mais o Estado brasileiro se endividou mais, as empresas se endividaram mais, as famílias também se endividaram mais. Então, uma questão que nem o governo fez até agora e que precisa romper, e logicamente esse é um processo bem maior, é o governo brasileiro deixar de ser conivente com essa agiotagem, deixar de apoiar o sistema financeiro, porque esse apoio ao sistema financeiro, infelizmente, teve no governo Fernando Henrique, no governo Collor, no governo do Temer e permanece sendo o principal privilegiado do governo do Bolsonaro. É muito parecido com a bolha imobiliária americana que estourou em 2008, 2009, se eu não me engano, e aqui no Brasil também, porque muito desse ufanismo veio através da liberação do crédito, a facilitação do crédito, e hoje a gente vê inadimplência aí muito grande, o país em recessão. É assim, e ainda funciona isso, porque assim, eu também sou contra o direcionamento que o Paulo Guedes está querendo dar. Eu acho que essas políticas neoliberais, totalmente neoliberais, de privatizações, até da capitalização da Previdência, eu acho que alguém no futuro vai pagar essa conta. Mas também, esse modelo PT-Lula mostrou as fragilidades dele. Ele não se demonstrou competitivo quando há necessidade de ser. Então, assim, eu acho que precisa haver uma nova convergência, um novo estudo, porque ninguém está estudando profundamente a economia, está se pegando viés ideológico, projetos do passado, de outras realidades e tentando implantar num país que a gente sabe que tem suas particularidades diferentes, né, professor? Pois é, eu acho que é interessante a gente pensar também, o que foram os governos passados, porque logicamente a gente percebe as características do governo Bolsonaro, um governo de extrema direita, como você diz, um governo liberal, tudo isso, e que beneficia, na nossa opinião, vai diretamente beneficiar o setor financeiro. Mas os governos que supostamente eram de esquerda, eles não romperam também, na verdade, com determinadas estruturas. Então, por exemplo, o sistema financeiro, que eu falo bastante, porque eu penso que esse é o grande gargalo da economia brasileira, é essa agiotagem. Então, romper com essa agiotagem não tem. Na verdade, se não romper com a agiotagem que nós temos no Brasil, praticada pelo sistema financeiro, no máximo nós vamos ter o que na economia a gente chama de crescimento com voo de galinha, dá aqueles pulinhos lá e para. Então é isso que pode acontecer na economia brasileira. É impossível uma família se desendividar pagando cartão de crédito com essas taxas de juros, com taxa de juros especial, de cheque especial, com cartão de crédito, são taxas extorsivas. Então, se não resolver esse gargalo do endividamento das famílias, não tem como aumentar o consumo. É enxugar gelo. Se não resolver o problema do endividamento das famílias, é enxugar gelo. Então, os governos do PT também não romperam com isso. E os governos do PT também não romperam, na verdade, com algumas políticas que vêm de modelos anteriores. Por exemplo, os governos do PT, eles mantiveram uma estrutura uma indicação, digamos assim, de modelo de desenvolvimento que reprimarizou a economia. Em vez de estimular o desenvolvimento industrial, por exemplo, de indústrias brasileiras, o que nós tivemos nos últimos anos foi exatamente uma reprimarização da economia. O Maranhão, por exemplo, ele está nessa rota e passou a ser um dos estados importantes, mas em outros locais. Então, em vez de estimular a indústria nacional e ter algo que pudesse ter um desenvolvimento efetivo, o Brasil agora passou cada vez mais a ser um exportador de soja, a ser um exportador de ferro. Então, esse modelo não foi rompido. Então, na verdade, ideias existem. A questão e tem elaborações no Brasil, tem grandes economistas, a academia mesmo tem grandes elaborações. Então, eu diria que a questão não é uma questão de competência, é a questão de escolha. O governo do PT, ele fez uma escolha de tentar uma aliança, em que ele unia a Cátia Abreu, por exemplo, que era da Confederação Nacional da Indústria, mas fez aliança aqui com o Grupo Sarney, fez aliança com Jader Barbalho, e ao mesmo tempo incorporava setores do movimento popular, então ele achava que podia abarcar todo mundo. E aí, quando acaba o ciclo do PT, o governo Temer e o governo Bolsonaro são aí, digamos assim, mais puro sangue. Neles são basicamente os empresários, os banqueiros, mas continua tendo um setor base. Então, esses governos, mesmo que aparentemente esquerda ou esse mais de extrema direita, eles não romperam com determinadas estruturas. Então, se a gente não romper com essas estruturas, realmente a gente vai ficar, na verdade, sempre patinando. Então, é mais ou menos guardado aí
devidas proporções, né, mas a gente pode fazer uma analogia com a situação da Universidade Federal do Maranhão. Se a gente não rompe com determinadas estruturas, com determinados vícios, com determinados erros históricos, com determinadas práticas que acontecem aqui na Universidade Federal do Maranhão, a gente vai continuar patinando. Então a nossa candidatura aqui no caso da reitoria da UFMA é também nesse sentido, de romper com esse passado, de romper com determinadas estruturas. Se a gente não consegue romper isso, a universidade vai continuar sendo, por exemplo, uma universidade seguidora. Uma questão que eu coloco aqui no meu programa, um programa que é construído, na verdade, por vários colegas, docentes, estudantes, é que a universidade ela tem que ser agora protagonista. A universidade tem que deixar de ser seguidora, ter uma postura que beira a mediocridade, né? Em que a universidade, por exemplo, tem uma empresa que vai montar uma estrutura aqui, vai ter uma refinaria, vai ter uma base de alcance, a universidade corre e vai montar os seus cursos e vai tentar se adaptar a isso. O que é que a gente coloca como uma questão central do nosso programa? A universidade tem que ser protagonista e tem total condição de ser protagonista. Por quê? Porque nós temos uma ampla produção acadêmica. Nós temos produção acadêmica na área de ciência e tecnologia, o CCET, temos grandes professores lá com grandes contribuições, nós temos contribuições na área de humanas, temos contribuições na área de sociais, na área de humanas, professor, e todo esse conhecimento, ele fica numa espécie de repositório. Então, uma das questões centrais que eu coloco na minha proposta é exatamente fazer uma espécie de inventário de todas as contribuições que a universidade tem para a gente passar a ser propositor e não apenas ser seguidor de políticas que vêm de fora. Quero lhe fazer uma pergunta a esse respeito depois do nosso intervalo. A gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o professor Welbson Madeira, que é candidato a reitor da Universidade Federal do Maranhão. Professor, o senhor fez essa radiografia da UFMA dizendo das suas enormes possibilidades, porém, o que nós vemos nesses poucos meses de governo Bolsonaro é o cancelamento de bolsas de mestrado, bolsas de doutorado. Ontem mesmo, por exemplo, mais 2.000 e tantas bolsas da CAPES 2.700 bolsas foram canceladas. E a tendência parece que vem se intensificar isso. Ainda que o montante, o valor dessas bolsas seja ínfimo perante os gastos de um governo. Sim. É possível você ser tão propositivo, como o senhor falou, dessas potencialidades da universidade, sendo que os pesquisadores estão sendo castrados? Pronto, essa pergunta é bem interessante, Geraldo, porque diferente de aí dos meus adversários, penso que todos eles que estão dizendo que amam a universidade, né, que vão cuidar da universidade, o que é que a gente está dizendo como questão central? Hoje, a instituição Universidade Pública Brasileira está em perigo. A instituição Universidade Pública está em perigo. Então, nós temos que ter um movimento que é um movimento nacional, um movimento nacional de defesa da universidade. Se eu for eleito reitor, com apoio dos meus companheiros, nós vamos mobilizar a sociedade maranhense para dizer, olha, vamos chamar os deputados aqui estaduais, Câmara de Vereadores, vamos chamar todos que têm interesse em defender a universidade e dizer, olha, a nossa universidade está correndo perigo e nós não vamos resolver isso sozinhos. E essa é uma questão que, inclusive, poderia ter sido feita. Eu fico, às vezes, me perguntando por que não é feito? Por que as administrações superiores não mobilizam toda a sociedade? Por que espera a universidade ser atacada? Né? Na verdade, nós sabemos que isso já está acontecendo, mas por que não se toma a iniciativa de mostrar até para a própria comunidade universitária qual a situação dela? Porque há vários meses, na verdade, desde 2015, que a universidade vem tendo recursos recolhidos. A universidade vem sendo sucateada, né, nos últimos meses aí, de forma feroz. A Universidade Federal do Maranhão hoje conta com uma estrutura de segurança precária, tão precária, por exemplo, que pode acontecer aquelas situações como aconteceu há algumas semanas, em que uma pessoa joga o corpo de uma mulher lá. Faz 10 dias isso. Né? Joga o corpo, uma pessoa mata, uma pessoa joga um corpo lá e ninguém vê. Né? Então tem assalto, tem o campus mal cuidado, mas por quê? Porque não tem recurso, que está sendo cortado há muito tempo e parece que isso é uma coisa natural. Então vai se naturalizando. As gestões aqui na universidade, não apenas a gestão atual, mas isso eu diria que é uma marca da universidade de naturalizar as coisas. Não vai diminuir recurso aqui, a gente se adapta. Né? Não pode colocar 2 seguranças aqui nesse prédio, a gente coloca um aqui na esquina, aí ele olha para os dois lados. Então vai se adaptando. O que é que eu acho que tem que fazer? Aí uma diferença. Um reitor ele tem que tomar iniciativa de defender a sua instituição. E também em nível federal, provocar, por exemplo, a Andifes, que é a Associação dos Reitores, olha, nós não podemos ficar achando que ficar nessa zona de conforto. Então tem que fazer um debate nacional. Então
além de defender a Universidade Federal do Maranhão, especificamente além de buscar soluções, nós temos que tomar a iniciativa, porque às vezes a gente está aqui na periferia, às vezes aqui no Maranhão a gente tem às vezes um pouco aí uma cultura meio de colonizado, como se a gente não pudesse tomar a iniciativa. Mas se eu for reitor, eu vou tomar também a iniciativa em nível federal. Vamos tomar a iniciativa aqui no Maranhão de chamar a Câmara de Vereadores, chamar a Assembleia Legislativa, chamar todas as pessoas que têm importância, que queiram defender a universidade. Olha, vamos ver a situação da universidade e vamos fazer um grande mutirão, vamos pensar soluções. E pensar soluções, inclusive também pressionando o governo federal, porque o governo está fazendo isso, mas já tinha anunciado. Na verdade, desde o início do ano, o governo já estava anunciando que iria fazer. Então nós não precisamos esperar que essas coisas aconteçam. A gente tem que se antecipar. Então nós vamos, no primeiro momento, correr atrás do prejuízo para resolver essas questões emergenciais, mas a gente tem que tomar a iniciativa. Porque eu penso, essa que tem sido uma das marcas aqui na Federal do Maranhão, quando eu falava ainda há pouco, que a nossa universidade, ela tem sido muito seguidora, né? O governo federal toma uma decisão lá no MEC, o MEC resolve, por exemplo, na época do governo Lula, o governo apresentou aquele programa de reestruturação das universidades federais, o REUNE. Aí condicionou o recebimento de verbas, a liberação de verbas, a adesão das universidades ao REUNE. E os reitores, na maior parte das vezes, e na UFBA inclusive foi assim, de maneira autoritária, aprovaram o REUNE sem discutir, sem ver realmente todas as consequências. Então hoje você passa na Universidade Federal do Maranhão, já na entrada, você vê uma biblioteca lá que custou 13 milhões que está se esgotando, está se acabando lá. Em toda a universidade, em todos os campos, vários prédios se acabando. Porque teve uma política irresponsável que não mediu exatamente o que ia acontecer. Então, se aumentou uma infraestrutura, né, se criou uma infraestrutura, mas se não se contratou de forma proporcional mais professores, não teve uma segurança de forma proporcional, não teve limpeza de forma proporcional, só que todos os reitores, de maneira autoritária, aqui no Maranhão também foi assim, aprovaram. Então é nesse sentido que a gente fala. A universidade, ela tem que ter autonomia de verdade, né? Nós temos uma prerrogativa que hoje está na Constituição Federal, o artigo 207, que é uma grande conquista da nossa Constituição, que é a autonomia. Então, essa autonomia ela tem que ser exercida. E aqui na Universidade Federal do Maranhão, essa autonomia não é exercida. Historicamente, os reitores da Universidade Federal são subservientes ao governo federal. O governo federal decide, o MEC decide as políticas, e os reitores aqui tratam apenas de adaptar. Então, o que eu estou dizendo é que nós vamos, é óbvio, que nós não vamos fazer uma oposição burra ao governo por qualquer coisa. Estou dizendo que nós vamos ter a autonomia e dizer, olha, isso aqui não interessa, nós temos uma autonomia, nós temos uma realidade local, inclusive, que a universidade é importante, que a universidade pode contribuir para essa realidade, e a gente tem que pensar se essas políticas do governo federal elas vão estar de acordo com a missão da universidade. Então, por exemplo, o nosso programa, e eu penso que esse é um elemento central, que diferencia a minha candidatura das demais, a gente entende que a universidade ela não pode ser uma espécie de encrave daquela região do Itaquibacanga. É uma área que tem uma empresa, uma grande mineradora, tem várias empresas grandes, no entanto, a maior parte da população vive em condições desiguais. Naquela área, inclusive, que alguns quilômetros depois, temos uma comunidade, a comunidade Cajueiro, que está sendo atacada inclusive com a conivência do governo do estado, vão devastar uma área imensa, se falar para a questão do meio ambiente. Lá na região do Cajueiro, os moradores estão sendo atacados. Já foi praticamente aniquilada, professor, a comunidade. Ganharam uma liminar agora essa semana. A justiça já deu o aval e já... Só tinha 8 casas lá e esses já tinham sido... Pois é, mas na verdade a comunidade de Cajueiro resiste, né? Eu tenho conversado também, na verdade essa nossa candidatura é uma candidatura que tem apoio dos movimentos sociais. Hoje, na verdade amanhã, vai ter o lançamento da nossa candidatura lá e as pessoas que forem vão ver que vão ter... Vai ter boi? Não vai ter boi, mas vai ter... Teve uma que teve boi essa semana. Exatamente, tem umas candidaturas que estão aí com muito dinheiro, né? Sendo patrocinadas, não sei por quem, nem por que razão. A nossa candidatura é bancada por professores, por estudantes, fazendo rifa, então nós não temos dinheiro para fazer boi, vai ter lá talvez no máximo um voz, violão, uma coisa bem simples, mas vai ter uma militância aguerrida que defende a universidade pública. Isso é muito mais importante, embora o boi seja bem... né? Mas voltando à história da comunidade Cajueiro, na verdade ainda existe resistência, as pessoas estão resistindo lá. O que fizeram lá foi um crime ambiental, né? Hoje nós estamos num dia do meio ambiente. O que estão fazendo lá no Cajueiro é um crime ambiental, mas existe um movimento forte, que é o movimento de defesa da ilha. Existem várias lideranças que estão ainda resistindo. E nós estamos, eu apoio, quero dizer, inclusive também, que como reitor, eu não vou ficar indiferente a essa situação. Então tem várias coisas que acontecem aqui na cidade que o reitor parece que não tem nada a ver com isso. Nós temos, por exemplo, um plano diretor, que é um plano diretor que está sendo organizado pela prefeitura,
que é para basicamente beneficiar algumas empresas, né, do setor imobiliário, para tentar aumentar a parte industrial, utilizando uma parte da área industrial, da zona rural para ser zona industrial, né, e mudar a parte de zoneamento. Então, essas situações, eu penso que isso cabe também ao reitor, porque era a nossa área, né? Nós temos pesquisa, nós temos estudos. A universidade não faz parte do conselho da cidade? Faz, tem representantes, e tem representantes da universidade que até fazem realmente intervenções bem interessantes. O professor Horácio Antunes, que é um professor que, inclusive, está apoiando também a nossa candidatura, participa ativamente, mas a maior parte desse conselho, ele é realmente, ou na maior parte das vezes, tem uma hegemonia dos empresários, da prefeitura. A forma que ele é estruturado leva realmente a isso. Então, é um plano diretor, por exemplo, que ele está prejudicando realmente a cidade, que a prefeitura, algum tempo atrás, tentou colocar de uma maneira autoritária. Então, só para ilustrar que essas situações que dizem respeito à área Itaquibacã, que diz respeito ao Maranhão, a universidade tem que intervir. Um reitor não pode fazer de conta que isso é coisa da política geral, é da prefeitura, do governo do estado. Não, nós estamos na universidade. A universidade não é um encrave na região Itaquibacanga. Então, quero dizer, inclusive, à comunidade Cajueiro, aos companheiros do Movimento de Defesa da Ilha, que nós estamos juntos com vocês. E se eu for eleito reitor, se eu estiver à frente, nós estaremos juntos, né, nessa defesa. Tá bom, a gente faz mais um intervalozinho e quando voltar com você, Natanael. Só vou falar rapidinho, né? Eu acho que depois dessa entrevista, você não vai conseguir a assinatura do presidente. A gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Espero que estejamos estimulando as pessoas e não causando sono, né, Natanael? Com certeza. Mas, enfim, vamos em frente. Como Natanael falou, professor, que não basta ser o mais votado, o presidente é que vai escolher. Os analistas andam percorrendo alguns caminhos aí, Natanael. Será que vai chegar lá na cabeça de Bolsonaro? O senhor acha que ele escolhe, descobrindo que o senhor é... Sempre chega, né, Geraldo? Sempre chega. O DOI-COD de Maranhão, né? já tá em operação, né? Não, olha o título. Bolsonaro escolhe membro do PSTU para reitor do Maranhão. O que o senhor acha dessa manchete, professor? Bom, eu acho que não é impossível. Por que não é impossível? Eu sou realmente filiado ao PSTU, já fui candidato a prefeito aqui de São Luís e não nego minha relação, porque é um partido que eu tenho maior respeito quando a gente diz uma bandeira limpa, que não se envolve em corrupção, que não tem nada disso, então eu tenho orgulho da minha relação. É óbvio que a minha candidatura é muito mais ampla, né, do que o PSTU aqui reforçando, tem bons quadros, nosso amigo Saulo Arcângeli, o pessoal de luta, o Hertz, né, tem uma turma aí. Temos uma história, né, claro. Temos uma história. História de resistência, de luta. De resistência, de coerência, de luta. Então eu tenho muito orgulho disso, meu orgulho disso. Mas é óbvio que a nossa candidatura, ela é muito mais ampla. Na verdade, a maior parte das pessoas que me estimularam a estar nessa empreitada nem são de partido político, né? Tem pessoas até que têm até uma posição, eu diria, antipartidária, né? Então, por mais pela confiança pessoal, pela vida acadêmica, né? Como eu falei, eu já fui do centro acadêmico, eu fui do movimento sindical docente, fui presidente da Pluma. Então, acho que temos uma referência, temos uma história lá dentro da Universidade Independente aí de relação partidária. Mas eu penso que se eu for eleito, eu não acho que seja impossível ele me nomear, não. Por quê? Porque, na verdade, do ponto de vista legal, do ponto de vista administrativo, não teria nenhuma razão. Né? Eu não tenho nem problema legal, nunca tive nenhum processo, não tem nada que me desabone na minha vida administrativa. Eu sou funcionário, fui técnico administrativo e depois fui professor, então, no quadro da universidade, juntando meu tempo de técnico administrativo de professor, estou desde 1994 e nunca tive nada que me desabonasse a minha vida, nada de... Né? Então, seria uma questão meramente pelo viés ideológico. Eu, por exemplo, me coloco, eu não fico em cima do muro, ao contrário de alguns adversários meus. Eu digo, por exemplo, que a reforma da Previdência é falaciosa, que o governo tem colocado como os argumentos são falaciosos, portanto, eu me coloco contra a reforma da Previdência, eu me coloco a favor do movimento da greve geral, que vai ter em 14 de junho, eu me coloco a favor dos movimentos que tiveram aí agora no mês de maio, no 15 de maio, 30 de maio, eu vou participar da organização da greve, então eu participo desse movimento, faz parte da minha vida, né? E se o governo quiser me vetar por uma razão ideológica, aí ele vai ter um problema que não é comigo. Né? O meu problema nesse momento é ser eleito reitor da Universidade Federal do Maranhão. Se eu for o mais votado na consulta prévia e ele não quiser me nomear, ele vai criar um problema institucional, porque agora ele vai criar um problema com a universidade.
Então é a universidade que vai defender. Então ele não vai brigar comigo, com o Elbson Madeira. Ele vai brigar com o Conselho Superior, vai brigar com toda a comunidade. Certamente vai ter resistência. Então eu acho pouco provável que ele tenha coragem de peitar uma instituição, né? A universidade tem um papel muito importante. A universidade no Maranhão é uma referência no nosso estado, e ele vai ter que pensar duas vezes se ele vai enfrentar a instituição e vai enfrentar o povo do Maranhão, porque nós vamos, obviamente, mobilizar. Então, nesse momento, o nosso desafio é ser... Coragem eu acho que ele tem, que ele peitou todas as universidades do país, né? Só a UFBA ali seria a fichinha para ele. Ele tem coragem. A questão é que ele vai enfrentar também do outro lado pessoas que também têm coragem. Nós temos uma militância também que tem muita coragem para denunciá-lo nesse momento e denunciar também, caso eu seja eleito e ele não queira me nomear. Ele vai arrumar uma briga grande. Temos que resistir. Exatamente. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação a isso aí, professor. O senhor está fazendo esse julgamento do presidente, que é a pessoa que lhe nomearia reitor, caso o senhor fosse o mais votado. Mas veja só, enquanto o ministro da Economia dele, seu colega economista Paulo Guedes, está debaixo de vara no Congresso, discutindo, tentando de toda forma aprovar a reforma da Previdência, o presidente pomposamente atravessa a avenida para ir levar uma lei que aumenta de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, que passa a não ser mais multa dirigir com as crianças fora da cadeirinha, e diz que isso é fundamental para o país porque afeta todas as pessoas. O senhor acha que esse presidente teria algum problema em lhe bloquear caso o senhor fosse eleito? Pois é, na verdade, esse é um governo que tem realmente umas bizarrices. Eu diria que são atitudes que beiram realmente... Eu não tinha pensado nesse nome, mas é bonito. Beiram a bizarrice. Porque o país realmente, no fundo do poço, estamos numa recessão econômica profunda, aumentando o nível de desemprego, as famílias endividadas, uma preocupação, muitas preocupações, e o governo está preocupado com questões que são questões, eu nem diria menores, né? São questões importantes, mas talvez não fossem as questões mais relevantes para esse momento, e até fazendo, na verdade, recuos, na verdade, coisas ruins, né? Passos atrás, porque a questão da cadeirinha, se fosse... Não seria uma prioridade de debate nesse momento, mas a questão da cadeirinha, a questão das medidas em relação ao armamento, as medidas que ele tem tomado, na verdade são medidas, são recuos. Nessa lei, Geraldo, eu acho assim que justamente falta uma coisa que a gente vem pregando, falta diálogo, por exemplo. Eu já concordo com o tempo de 5 para 10 anos. Não, eu também Agora, concordo. contra a cadeirinha é um absurdo isso. Não, sério. E outra coisa, o cara sair para ir levar pessoalmente uma coisa banal. E reduzir também os pontos, eu acho, sabe, que necessitava de um estudo mais aprofundado. Fizeram um estudo mais aprofundado, que segundo o estudo que eu vi hoje, a família Bolsonaro todo já cometeu 44 infrações de trânsito esse ano. Viu? Então, né, deve ter sido isso. E agora tem uma interpretação, vocês são da área do jornalismo, devem saber disso melhor do que eu, que na verdade o governo Bolsonaro, desde a sua eleição e agora como presidente, eles na verdade às vezes colocam uma questão polêmica, né, para desviar, na verdade, a atenção. Então, às vezes, essas coisas meio bizarras, às vezes começa a se discutir um tema que não é o tema realmente central. Enquanto isso, ele vai tentando fazer... Outra coisa que eu achei... para distrair o povo. Que eu achei benéfica nessa medida foi a quebra de monopólio dos Detrans para as consultas médicas, né, de visão, de aptidão. Então, assim, isso pode até fazer sair pelos SUS hoje sem pagar taxa, porque, assim, era o comércio aquilo ali. Então, assim, essa medida também eu aprovo. Mas não é nem os méritos, Natanael, disso que eu julgo. É ele levar pessoalmente, ele é o presidente da República. Isso ele podia mandar. E assim, né? Enfim. Eu falei num grupo aqui mais restrito de uns amigos aqui, né, que tem uns bolsominions lá, e esse pessoal falava tanto, né? Criaram tanto meme aí, o MBL, essa turma todinha da presidenta Dilma, né? E eu vi ao momento que ele foi entregar para o Rodrigo Maia, ele fala de forma genérica 30 segundos e chama o ministro para explicar tecnicamente. É sempre assim. Né? Mas já acalmou o negócio, vamos brincar de bloqueio ou compartilha. Vamos lá, professor. Todo mundo está nas redes sociais, eu lhe vi hoje lá. Vou lhe mostrar umas pessoas aqui para ver se o senhor bloqueia ou compartilha. Bota primeiro aí, Jorginho. Tá aí, ó, o companheiro Lula. O senhor bloqueia ou compartilha? Olha,
me desculpe alguns companheiros do movimento popular, mas eu não compartilho não. Porque o Lula foi uma grande liderança, né, que se construiu, mas na verdade o Lula fez grandes alianças. É óbvio que eu penso que esse processo dele, tudo indica que foi um processo enviesado, mas eu não vou à rua com bandeira de Lula livre, né? Então as relações que ele manteve não me permitem compartilhar, mas eu respeito, logicamente, as pessoas que acreditam nele. Eu, particularmente, não considero, não é um líder que eu respeito, que eu tenha, mas eu penso que há controvérsia em relação ao processo dele, mas não é uma pessoa que eu considero, não é uma referência política para mim. Se eu fosse professor da UFBA, eu só ganhava meu voto, eu penso da mesma forma. Quando ele sair da cadeia, eu vou convidar ele para vir aqui nos analistas, quando ele vier aqui no Maranhão. E ele deve vir, né? Porque, enfim, outro nome, vamos ver. Tá aí, ó, o secretário de Educação do Maranhão, Felipe Camarão. O senhor bloqueia ou compartilha? Olha, vai parecer que eu sou radical, mas eu bloqueio porque ainda a educação no Maranhão ainda permanece aquém do que deveria, e eu penso também, e aí eu tomo sempre como referência as pessoas do movimento. Eu dialogo com os sindicatos, né, com os movimentos. Então, na verdade, o que eu ouço, e aí esse meu bloqueio, na verdade, é um bloqueio indireto. Então, em respeito ao que os colegas do movimento docente percebem ainda, apesar de terem logicamente percebido o avanço em relação ao governo anterior, e tudo indica que tiveram avanço, mas me parece que falta dialogar principalmente mais com os educadores, porque não adianta, acho que esse é um problema realmente que acontece no Brasil, que às vezes tem até medidas aparentemente simpáticas, mas autoritárias. Então acho que tem que dialogar e ver realmente as melhores soluções. Terceiro nome. Tá aí, ó, a atual reitora Nair Portela. Olha, novamente eu vou dar uma de jogador de vôlei. Eu tenho um respeito pessoal pela professora Nair Portela, né? Eu acho que ela fez algum esforço, mas eu penso que ela não conseguiu romper com essa estrutura anterior. Então, a sua gestão, eu diria que ela foi mais do mesmo. Né? Logicamente que teve avanço em relação a uma gestão anterior, que foi uma gestão autoritária, então ela não teve esse autoritarismo na gestão anterior, ela não perseguiu os movimentos, ela não tentou cooptar, então eu acho que tiveram avanço em relação à gestão anterior, mas eu acho que ela poderia ser mais ofensiva. Por exemplo, naquilo que eu falava, a universidade ela tem que ser protagonista, a gente não pode, como reitor, ficar esperando as coisas se acomodarem, tem que tomar iniciativa. Então eu penso que a professora Nair deveria ter tomado mais iniciativa, mas eu respeito pessoalmente, mas eu penso que ela poderia ter tido um papel mais interessante. Quase respondeu para esse último nome aí, quer ver? Bota aí, ó. O anterior a Nair Portela, Natalino Salgado. Pois é, eu bloqueio porque o reitor Natalino Salgado, né, ele, na minha opinião, ele foi autoritário, foi antidemocrata, tem várias situações desse tipo, além de ter controvérsia. Ele se coloca como um grande gestor, mas o relatório, né, da Controladoria Geral da União, que está rolando hoje pelas redes sociais, indicam que não foi tão bom gestor assim, indo pelos campos da universidade. Há controvérsia em relação a isso. Então, uma pessoa controversa, logicamente, dentro da Universidade Federal do Maranhão, mas o que eu posso dizer também, testemunhar, é que foi um reitor extremamente autoritário. O REUNE, o ENEM, várias medidas que vieram do MEC foram aprovadas de uma maneira autoritária sob a gestão do professor Natalino Salgado. Foi autoritário também na relação que teve com os estudantes. Teve um episódio, inclusive, que era para construir uma casa dos estudantes, que foi preciso um estudante, na época o Josemiro, estudante de Ciências Sociais, fazer greve de fome, se amarrar lá, ter toda uma polêmica dentro da cidade para ele fazer, para aceitar a casa dos estudantes. Então, por esse autoritarismo e também por esse indício, certamente eu bloqueei. Professor, boa sorte na sua empreitada, parabéns pelo seu discurso. E muito obrigado por ter vindo aos analistas. Muito obrigado, agradeço o espaço. Então, eu quero convidar também amanhã, quinta-feira, 17 horas, lá no hall do CCH. É o lançamento oficial da nossa candidatura. E estaremos com a presença de sindicalistas, movimentos sociais, são todos convidados para a gente reforçar, realmente, dar sentido a esse slogan, que é o slogan da nossa campanha: Universidade 100% pública, nenhum direito a menos. Isso aí, Natanael. Só a luta muda a vida. Isso aí. Vamos pra cima. Muito obrigado aos senhores e às senhoras. Reunião lá no Pimentão, no antigo Pimentão. Não é nem no Pimentão, é no CCH, o Pimentão é o nosso. Amanhã estaremos de volta. Amanhã nós vamos falar de Controladoria Geral da União, de Tribunal de Contas. Até lá.